É, A vantagem que o Vitória teve nesse novo formato foi nenhuma. Quem teve a vantagem de estar jogando em casa, de estar jogando nos seus domínios, com sua torcida, campo que conhece, foi o Maranhão. Eu acho que esse formato, se de fato tem que dar uma prioridade a quem está melhor ranqueado, que esse jogo fosse no Barradão. Aí sim, você está dando algo melhor para quem está melhor ranqueado de ter a prioridade de jogar em casa, já que ele precisa ganhar o jogo. Então eu enxergo muito dessa forma. Para mim, o melhor desenho de todos esses formatos que já se passou de Copa do Brasil era aquele que se o time adversário na primeira, acho que era a primeira e segunda fase, vencesse com mais 2 gols de diferença, anulava o jogo de volta. Para mim esse é ah, ok. Já que você está tendo que jogar lá no campo adversário, ganhe por 2 de diferença, você elimina a volta. Eu achava muito válido isso. Mas agora, já que o visitante precisa de fato ganhar o jogo, eu não vejo vantagem nenhuma. Só quem leva vantagem é quem está menor ranqueado. Então, acho que esse formato de tentar igualar o confronto não foi o melhor desenho feito pela CBF. se eu não me engano, essa tentativa de diminuir os jogos de volta, né, de fazer a decisão em um jogo só nas primeiras rodadas, já existe há algum tempo, né? Porque o formato anterior era, era também um jogo só que tinha uma diferença em relação a esse novo, que, se eu não me engano, um empate, não é? Um O empate empate, dava o visitante passava de fase. o empate dava classificação para o visitante. Então, eu acho que já que tem uma sinalização que já existe há alguns bons anos, no sentido do calendário, né? De evitar jogo de volta. Então, eu acho, pensando aqui na lógica da CBF montando o calendário, é, esse seu argumento de somente vencer a partir de 2 gols para eliminar o jogo de volta, eu acho que ele não é suficiente para o fôlego de calendário que a CBF está querendo ganhar com a Copa do Brasil, entende? Porque o cara já tem aí essa dor de cabeça absurda para formular o calendário, e aí, por essa sua proposta, acho que a maioria dos jogos teriam volta, né? Não é tão comum assim o visitante ganhar por mais de 2 gols. Eu acho que talvez nessas primeiras rodadas, eu acho que Você acha tem que um, seria a maioria? talvez os clubes tentassem já, até para diminuir jogos no calendário, já ia se esforçar mais para tentar fazer esse 2 de diferença para evitar o jogo da volta. Né? O que eu não concordo com esse novo desenho é que quem está melhor ranqueado não tem nenhuma prioridade, não tem nenhuma vantagem no confronto, nenhuma. Primeiro tem que viajar, já se desloca. Por exemplo, na rodada anterior que teve na semana passada, o Grêmio saiu de Porto Alegre e foi lá para Roraima para jogar o confronto, quase eliminado dos pênaltis. Então, qual é a vantagem que o melhor ranqueado tem? Nenhuma. A CBF aí acho que pisou na bola. Como já existia até ano passado, a partir da segunda fase, por exemplo, a maioria dos jogos o Vitória sempre jogou no Barradão e tinha a vantagem, aí sim, se empatasse o jogo ia para pênalti, mas tinha a vantagem de estar jogando em casa. Então, beleza, eu estou dando prioridade a quem está o meu melhor ranqueado. Então, tem que ter alguma vantagem. Hoje, o Vitória não teve nenhuma vantagem no confronto de hoje. Zero, né? Viajou, mas apesar de ser uma viagem que não é longa, que Maranhão, Nordeste, mas é uma viagem. É toda uma A preparação gente pensa diferente. assim, é o Nordeste, mas a distância do Maranhão para Salvador, se eu não me engano, é até maior do que, por exemplo, de Salvador para o Rio de Janeiro, né? Isso é É verdade. a mesma região, mas não é tão perto assim. E o clube já perde mais um dia de treinamento, por exemplo. Viajou ontem à tarde. Ontem à tarde podia ter tido um treinamento, né, para o jogo de hoje. Ah, é mais um rachão, ok, mas é uma movimentação, você tem o desgaste de viagem que a gente sabe que tem. Então eu não fui muito a favor desse novo desenho e acho que ele precisa ser repensado. E aí, de novo, tentando fazer aqui o advogado do diabo, Matheus, pensa, por exemplo, nessa dificuldade cada vez maior das equipes conseguirem conciliar as múltiplas competições, né? A gente talvez, eu estava comentando aqui em off com você, que talvez essa seja, considerando os anos em que o Vitória entra com alguma perspectiva de competitividade, e aí nesse sentido a gente exclui
alguns dos últimos anos em que o Vitória começa a Copa do Brasil sem muita perspectiva, depois de um campeonato baiano terrível. Esse é dos últimos anos em que o Vitória sonhou em avançar na Copa do Brasil. Esse é aquele em que eu vejo tanto o clube como a torcida colocando menos destaque nessa Exatamente. competição por motivo de disputar novamente a Copa Sul-Americana nessa nova fase, né? A gente vê todos os memes aí em torno do hispanohablante Uhum. em Salvador, do clube aprendendo a falar espanhol para disputar a Sul-Americana, e a consequência disso, obviamente, é você deixar um pouco de lado outras competições. Afinal de contas, quem prioriza tudo não prioriza nada, né? O Vitória não pode entrar nesse discurso de que tudo é prioridade, precisa ter maturidade de reconhecer o que não é. E na minha visão, o que sobra acaba sendo a Copa do Brasil. E aí você não acha, pensando nos clubes que, assim como o Vitória, estão priorizando outras competições, que de certa forma é um pouco mais justo com esses adversários menores que não vão ter a oportunidade de disputar as competições internacionais, que tenham aí essa, digamos assim, essa vantagem inicial de desbancar alguns clubes grandes que não estão dando tanta importância assim para o campeonato? Eu concordo. E acho que foi até dito, né, até pela diretoria também, as prioridades do clube para o ano, né? Primeiro sempre vai ser Série A, Copa do Nordeste, que quer ganhar novamente, Sul-Americana, então Copa do Brasil, se a gente tem cinco competições no ano, a Copa do Brasil está em quarto, né? Apesar de ter um retorno financeiro muito bom, está no planejamento do clube chegar até a quarta fase, né? Que não é nem oitavas ainda, né? Ano passado a gente entrou na terceira fase por ter sido campeão da Série B, não conseguiu, morrer na terceira fase mesmo. Então, o planejamento do clube, pelo lado financeiro, acho que não é nem esportivo, é mais pelo lado financeiro mesmo, é de passar até a quarta fase. Então, a Copa do Brasil é um campeonato que a gente sabe que é muito rentável financeiramente para o clube, seria muito interessante. Eu acho que opinando em relação à ordem de prioridades, a Copa do Brasil, para mim, estaria ali no segundo lugar por questão financeira, né? Eu falei, não por questão desportiva. E depois aí você vai pensar na Sul-Americana ou na Copa do Nordeste. Né? E lógico o Campeonato Baiano por último. Mas para quem tem dificuldade financeira, que fica rotando sempre aí as dificuldades financeiras, que de fato existem, a gente sabe que existe, a Copa do Brasil precisa ser uma prioridade muito grande dentro do clube, né?